Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso Acorda, Sucupira. Eu sou Rodrigo Oliveira e hoje a gente vai falar sobre dinheiro esquecido, né? Aquele dinheiro esquecido no Banco Central que o governo resolveu colocar a mão com a ajuda do Congresso Nacional. Vamos falar também sobre déficit das estatais aí com déficit recorde. Um pouquinho sobre reforma tributária, sobre a agenda econômica de hoje, tem dados do varejo, né, importantes, CPI nos Estados Unidos, e também sobre o plano de investimento da Petrobras, que deve sair agora no comecinho do mês que vem, e tem mais aumento de CAPEX por aí, já já a gente fala sobre isso. Vamos começar então sobre o dinheiro esquecido. O STF está avaliando aí uma ação do PP, do Partido Progressista, contra aquela história que alguns e o próprio partido está chamando de confisco do dinheiro de alguns brasileiros que têm dinheiro esquecido, entre aspas, esse esquecido, é claro, em contas correntes ou outras formas aí de manutenção de dinheiro, né, de recurso. A ideia é a seguinte: o governo conseguiu aprovar naquela discussão sobre a compensação para desoneração da folha de 17 setores da economia e municípios menores, né, de até 130 mil habitantes, mais ou menos, se não me falha a memória. O Senado então propôs, né, porque o governo entrou na justiça contra a medida, dizendo que não havia previsão de compensação para o benefício fiscal, e aí o governo propôs aí uma mudança no COFINS, etc. e tal, em alguns impostos, né, aumento de alíquota. O Senado não aceitou, devolveu a medida e propôs várias outras medidas para compensar esse gasto, esse gasto fiscal, né, esse gasto fiscal e então propôs entre elas aí é que vem um pedaço mais complexo dessa história, né? Em conversa com o Ministério da Fazenda, porque o Rogério Serón hoje, por exemplo, está numa entrevista no Poder 360 dizendo que não, isso foi uma medida do Congresso, não foi uma medida da Fazenda, mas isso foi feito, isso entrou na medida, no projeto de lei, em conluio, digamos assim, com a concordância da Fazenda. Então, o que é esse dinheiro? Você tinha uma conta em algum banco, você terminou essa conta, mas por algum motivo, algum outro ente ainda tinha um dinheiro para depositar para você e mandou para esta conta. Como você já encerrou a conta, você não foi mais procurar isso e acabou esquecendo, né? A gente tive casos aí de gente comentando em lives, etc., que conseguiu, e até e-mails que eu recebi, até R$ 3.000 que estavam esquecidos em conta, era de um consórcio que ele pagou e parou de pagar, e quando o consórcio terminou, anos depois, esse dinheiro que ele tinha pago voltou para ele, que ele tinha pagado, voltou para ele, e ele então agora viu lá no sistema de valores a receber do Banco Central, tá? Para quem, eu já vou passar o site aqui, deixa eu só terminar a ideia aqui. Então, a ação do PP diz que esse dinheiro é um confisco, afinal de contas é um dinheiro privado, que o governo não teria, mesmo com essa lei aprovada lá no Congresso, mesmo assim essa lei seria inconstitucional, porque o Estado não teria o direito de pegar algo que é privado pelo simples fato de que o dono não foi lá buscar esse dinheiro a tempo, né? A AGU, inclusive, na argumentação dela contra, ou defendendo, né, a medida contra a ação do PP, ela fala que houve aprazos para a oportunização da ação e manifestação do interessado, né? Isto é, por exemplo, a lei estabelece aí 30 dias para quem não conferiu ainda esses recursos para poder sacar esses recursos. E que então isso não seria confisco, afinal de contas, achado não é roubado, é isso que nós estamos discutindo no STF por enquanto. O governo então enviou uma nota técnica para o STF, instado a explicar isso, e se disse preocupado
né, o Ministério do Planejamento se diz preocupado porque isso pode reduzir aí as receitas fiscais, as receitas do governo em 14,3 bilhões de reais, 8 bi que estão lá no sistema de valores a receber e mais 6 bi e pouquinho que estão aí empossados na Caixa Econômica Federal. E aí tem uma discussão também sobre se esse dinheiro entra ou não entra no cálculo de, de resultado primário. O Banco Central já disse que não vai considerar e o Tesouro Nacional disse que não está nem aí porque na lei diz que é para considerar. Então, para fins de penalização por cumprimento ou não de meta fiscal, do arcabouço fiscal, esse dinheiro conta, a não ser que o STF derrube a medida, tá bom? Então isso é mais uma matemática do arcabouço fiscal, mais uma matemática da equipe econômica para dizer que tem superávit fiscal ou que tem menos déficit fiscal, quando na verdade não tem, você está cheio de excetuações, né, de exceções, desculpa, de exceções no orçamento, né, contando como receita, que não fazem sentido para o cálculo. Além disso, você está excetuando outras despesas também no cálculo. Está incluindo receitas não recorrentes, né, e excetuando aí algumas despesas também que deveriam estar no cálculo. Então, não à toa, né, a curva de juros está no maior patamar em um ano e meio, né, a dívida líquida está no maior patamar desde que o governo Lula assumiu. Também, então, as coisas vão de mal a pior nessa seara, embora o governo ainda exiba aí algum otimismo sobre esse assunto, tá? Bom, mas é isso. Quem não conferiu ainda se tem ou não recurso lá para receber, basta procurar aí o site do Banco Central no bcb.gov.br/meubc valores a receber, ou então, muito mais fácil que isso, vai no Google, coloca valores a receber BC, Banco Central, e você vai entrar no site do Banco Central onde está lá o sistema de valores a receber e você pode conferir se tem ou não dinheiro seu ou de algum ente querido que já faleceu e tinha alguma conta que você acabou esquecendo ou não sabia que tinha. Basta você ter o CPF e a data de nascimento dessa pessoa, que aí você descobre se tem ou não tem dinheiro. Se tiver, aí você entra em outro processo. Mas o importante é avisar o governo que você sabe que tem esse dinheiro e que não é para ele meter a mão. Basicamente é isso. Vamos lá, déficit das estatais então é recorde, 7,21 bilhões de déficit agora no começo desse ano, até agora, até agosto. As estatais federais acumulam déficit de 3,37 bi e as estaduais 3,85 bilhões de reais. Bom, para aquele pessoal que fica, mas olha só, tá vendo, o governo Lula é isso, o governo Lula é aquilo, não é bem assim. Esse déficit, em princípio, não é tão ruim, ele está mais ligado aí a investimentos e debêntures, né? E aí começa o fluxo de pagamento, isso afeta o lucro dessas empresas estatais, aparentemente, e o que a maior parte aí dos economistas e dos analistas que viram esses números mais a fundo aponta é que não é um número que preocupa nesse momento, porque parece que é muito mais voltado para investimento, mesmo investimentos necessários, inclusive aí para saneamento e coisas parecidas. Beleza? O broadcast divulgou ontem uma notícia que, segundo informações lá no Senado, a votação da reforma tributária deve acontecer em novembro. O que está acontecendo agora é que tem uma negociação entre o Senado e a Câmara para que o Senado ou não altere muito a medida, ou, caso altere, a Câmara não derrube quando chegar. Lembrando que isso tem que terminar esse ano ainda, senão vai haver aí vários problemas com, como é que se fala? Com o tempo, né, para você poder implementar essas mudanças tributárias, né? Bom, além disso, hoje a agenda econômica
tem o CPI nos Estados Unidos, que é o índice de inflação, deve dar mais uma cor aí para a pressão inflacionária nos Estados Unidos e mexer com juros lá. Ontem o juro americano subiu um pouco, né? Subiu razoavelmente, o que acabou puxando também os juros aqui no Brasil, além de toda essa discussão fiscal, etc e tal, mas o juro americano subindo lá acaba facilitando uma posição um pouco mais dura do nosso Banco Central por aqui, tá bom? Lembrando que o pessoal fica, mas essa inflação está dentro do esperado, né? Porque saiu o IPCA ontem, dentro do esperado. Não é isso que o Banco Central está olhando. O Banco Central está olhando lá para frente para desancoragem das expectativas. Os agentes econômicos continuam esperando inflação mais forte, mais alta, e isso tem feito com que o Banco Central revise aí os modelos e também os próprios modelos do Banco Central têm apontado inflação mais alta no futuro. Isso tudo não por acaso tem ensejado aí, tem levado a uma precificação de pelo menos duas altas de 0,50% neste ano ainda para a Selic e pelo menos uma alta de 0,25% da Selic em 2025, já com Gabriel Galípolo à frente do Banco Central. É aí que a gente vai ver se o Gabriel Galípolo tá ou não, tem ou não espaço para fazer o que quer, porque no fim das contas ontem o próprio Haddad falou que o juro estava muito alto e que não há motivo para o juro subir porque essas pressões inflacionárias que a gente tem visto agora tem a ver com seca, etc e tal. Até o Haddad, muito criativo, ainda falou que o problema é que juro alto não faz chover, né? Falando aí da energia elétrica e estiagem que também está afetando aí algumas lavouras. Vamos lá, o varejo então, sai os dados do varejo daqui a pouquinho. A expectativa é de uma retração no varejo de 0,6% em agosto contra uma alta de 0,6% em julho, mas as expectativas aí variam entre quase menos 2% e 0,2%, então está em todos os lugares. O que ninguém acredita muito é numa expansão no varejo. Se houver uma expansão do varejo, aí sim você tem ainda mais pressão para o Banco Central segurar mais os juros em nível mais alto. Beleza? De qualquer maneira, isso tem a ver com efeito base. O varejo vem expandindo fortemente nos últimos 2 trimestres, né? No começo desse ano, praticamente todo o primeiro semestre foi de expansão do varejo, e isso, nas comparações, é claro que acaba pressionando, né? Tanto que no ano contra ano, a expectativa aí é de alta de 4,1% nas vendas no varejo nos 12 meses aí, né? No agosto contra agosto, né? Bom, só para terminar aqui, uma notícia do Valor Econômico diz que o próximo plano estratégico da Petrobras deve elevar ainda mais o CAPEX da empresa agora para 110 bilhões de dólares nos próximos 5 anos, 2025/2029, o plano estratégico. Lembrando que no plano estratégico de Jean Paul Prats, você tinha já um CAPEX estimado aí para 2024 a 2028 de 102 bilhões de reais. Então você tem um aumento aí de quase 10% no CAPEX, voltando aos pouquinhos aquela mesma dinâmica. Quem é mais antigo aí vai lembrar da época da Dilma, quando a Petrobras começa a fazer investimentos, 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 depois começa a se endividar para pagar esses investimentos e as coisas ficam ruins depois de um tempo. E vale lembrar também que o plano estratégico de 2022, né, o plano estratégico 23/27, era de 78 bilhões de dólares em 2022. E agora vai passar provavelmente para 110, então você tem aí mais de 40% de elevação no CAPEX da Petrobras. E aí você sabe onde é que isso vai dar. Só lembrando, o deságio hoje do combustível, segundo a Abicom, lá no PPI, para os polos da Petrobras está em 4% para gasolina e 6% para diesel, mas nas últimas semanas chegou a rodar aí com ágio, né? O combustível vendido pela Petrobras na comparação
com o preço de paridade de importação. Então, isso por enquanto, pelo menos, não está afetando nada. Muito bem. Para não ficar muito extenso, vou terminando por aqui. Um abraço a todos e a gente volta amanhã se tudo der certo. Até mais. Acorda, sucupira!